Quero que você abra comigo Gênesis, capítulo 1. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1. Queria meditar algo neste texto, lendo outros textos também, da palavra do Senhor. Gostaria que nós pensássemos nesta noite, nessa oportunidade, no seguinte tema: e agora, como será? E agora, como será? É o nosso tema nesta noite. Estamos terminando mais um ano. Em poucos dias estaremos adentrando o ano de 2022. Pensemos, e agora, como será? Eu vou ler do verso 1 até o verso 3 do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isto era bom. E disse: produza a terra relvas, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E aí fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames e seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai
sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acha na superfície toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. Vamos orar. Pai, primeiramente nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa, na tua presença, para aprendermos e lermos e aprendermos da palavra do Senhor. Abençoa, Pai, os irmãos e irmãs que aqui estão no templo, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que estiverem conectados conosco neste momento, ou em outra oportunidade, outro momento, ouvirem a palavra, que sejam tocados e abençoados pelo Senhor. Essa é a nossa oração. Fala ao nosso coração, tem misericórdia de nós, compaixão de nós, instrua-nos, pois carecemos e precisamos de Ti. Oramos de coração agradecido, humilde diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então o tema, irmãos e irmãs, nesta noite é este: e agora como será? Terminando o ano, já adentrando no próximo ano, nós pensemos juntos como será. Aqui neste texto que nós lemos é o princípio de todas as coisas, texto bem conhecido dos irmãos, primeiro livro da Bíblia, primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, criação dos céus e da terra, como diz aí em negrito, e de tudo que neles há. Está escrito em negrito, acima do verso 1, esta frase que acabo de ler. Veja que Deus aqui está criando o universo. O verso 1 fala que o Senhor cria os céus e a terra. A palavra aqui criar no hebraico significa criar do nada. É o verbo hebraico bará, que significa do nada Deus criou todas as coisas. Nada existia, é a expressão criou, criar, do hebraico, verbo bará, repito, do nada Deus faz tudo. Quando nada existia, Deus constrói o céu, a terra. Verso 2 diz que a terra ela se encontrava sem forma e vazia. Diz que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A partir do verso 3, Deus vai dando forma às coisas. Deus vai colocando tudo no seu devido lugar. Ele faz a luz, Ele faz as estrelas, Ele faz o sol, Ele faz a lua, Ele cria os animais selváticos, marinhos, faz separação das águas e da terra. E depois de tudo isso, no sexto dia, diz a Bíblia, a partir do verso 26, que o Senhor faz a sua imagem e semelhança, o homem e a mulher. Façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus dá ao homem e à mulher o prazer e o privilégio de governar todas as coisas. Em primeiro lugar, e agora como será? Em primeiro lugar, eu vejo neste texto uma grande lição. Como será? Será tranquilo. Será tranquilo. E agora como será? Será tranquilo. Por que será tranquilo? Porque tudo aquilo que viermos a necessitar
já foi de antemão preparado pelo Senhor. Quando eu leio Gênesis capítulo 1, eu vejo que a mensagem profunda, impactante de Gênesis a nós é esta: tudo que você vier a necessitar, Deus de antemão já preparou. Quando Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Ele os criou no 6º dia, após ter criado todas as coisas. Já disse aqui numa certa feita, numa pregação, imagina se Deus tivesse criado o homem e a mulher antes de criar os céus e a terra, como nós seríamos. Imagina se Deus tivesse criado o homem e a mulher e o colocado numa terra sem forma e vazia, cheia de trevas, aonde não havia separação das águas e da terra, aonde não havia animais, plantas, árvores frutíferas. Se nada disso tivesse sido criado, e antes de criar estas coisas, Deus tivesse formado o homem e a mulher e os colocado na terra, o que seria de nós? O que haveríamos de nos alimentar? Como iríamos matar a nossa sede, a nossa fome, dessedentar? Como seria a nossa história? Mas veja que, ao ler detalhadamente, ao ler minuciosamente, os pequenos detalhes que por Deus foram preparados, antes de criar o homem, antes de criar a mulher. É comum numa casa, onde um casal, recém-casado, construindo família, resolvem, tomam a decisão de ter um filho, uma filha, preparar todo o enxoval. É comum preparar tudo para o nascimento daquela criança. Seu quarto, seu berço, sua roupa, fraldas, tudo, para que quando a criança nasce, tudo que o pai e a mãe vai precisar já está pronto. Ninguém vai sair correndo atrás disso, daquilo, daquilo outro, porque já preparou de antemão. Já preparou com responsabilidade de antemão. Deus fez assim com você e comigo. O que você vai necessitar em 2022? Qual será a nossa necessidade? O que vamos realmente precisar no próximo ano? Deus já preparou de antemão. Na sua soberania, na sua bondade, na sua grandiosidade. Eu vejo esse texto quando Deus faz o homem e a mulher à sua imagem, conforme o verso 26, Deus dizendo assim: olha, Eva, primeira mulher, Adão, primeiro homem, fiquem tranquilos, tudo estava pronto para receber vocês. E agora eu quero que vocês venham a desfrutar de tudo aquilo que eu preparei. E Deus, ao dizer isto, Ele coloca sobre o homem e a mulher este prazer, essa satisfação, este privilégio de desfrutar da criação de Deus, de vivenciar o que o Senhor preparou. E quando nós continuamos a leitura, capítulo 2, capítulo 3, formação do homem, da mulher, por aí vai, Deus na viração do dia, conversando com eles, e eles desfrutando de um tempo maravilhoso na presença do Senhor. E agora, como será? Primeiro, será tranquilo. Segundo, será um momento de desfrutar, como estou dizendo, daquilo que o Senhor fez. Desfrute, desfrute. Em terceiro lugar, eu vejo aqui
E nós conhecemos o texto sagrado. O erro de Eva, o erro do seu marido Adão, fora pecar contra Deus. Como será? E agora, como será? Primeiro, tranquilo. Segundo, momento de desfrutar. Terceiro, um momento de cuidar, para não pecar contra Deus. Eu gosto de um texto bíblico, gostaria que você abrisse comigo, depois eu volto em Gênesis. No livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 12. Quando Davi é repreendido por Natã. 2 Samuel, capítulo 12. Veja a repreensão que Natã faz a Davi, quando Davi peca contra Deus. 2 Samuel capítulo 12, eu leio o verso 7, 8 e 9, diz assim: Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante o Senhor, a Urias o Heteu feriste a espada, a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Veja o que me chama a atenção neste texto. Ao finalzinho do versículo 8, você pode marcar na sua Bíblia, grifar na sua Bíblia, que diz assim: se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Tudo que eu fiz para você, tudo que eu fiz por você, se fosse pouco, se você quisesse mais algumas coisas, almejasse mais algumas coisas, eu teria dado. Eu teria permitido, eu teria concedido a você. Por que desprezaste a palavra do Senhor? Verso 9. Então Davi, ao ouvir esta palavra, eu creio que ele pensou assim: puxa, Deus me fez rei, Deus me tirou a posse das ovelhas para me fazer rei, Deus me ungiu, Deus me deu a casa de Israel, a casa de Judá, Deus me deu o palácio, Deus me deu tanta coisa, e Ele poderia ter me dado muito mais. E Ele não me deu muito mais, porque eu transgredi e desprezei a palavra do Senhor. E agora, como será um tempo de não pecar, um tempo de honrar a palavra do Senhor? Quando voltamos para Gênesis, os irmãos conhecem o texto de cor, e Deus apresenta para Eva, Deus apresenta para o seu marido Adão, e diz: olha, vocês podem comer de todo o fruto que há no jardim, mas não toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Desfrutem de tudo, mas não toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus nos dá bênçãos e nos pede para não pecar, ou seja, para obedecê-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo e não falhar contra ele. E perceba, irmão, irmã, o que Adão fez, o que Eva fez. Pecaram, falharam, erraram, tocaram aonde não podia tocar, desejaram o que não podia desejar, almejaram o que não podia almejar, e desprezaram
o jardim do Éden. Desprezaram o paraíso. As consequências vieram, expulso o jardim do Éden, as dores de parto multiplicaram, o homem do suor do seu rosto agora ia ganhar o pão de cada dia, sofrimento veio, o primeiro homicídio aconteceu, quando Caim matou Abel, tragédias vieram, na vida de Davi também, a revolta dos filhos contra ele, intriga entre seus filhos, assassinato, tanta coisa ruim, porque preferiram desprezar a palavra do Senhor. O que o texto está ensinando para você e para mim? Deus tem um ano magnífico, maravilhoso, para você e para mim, onde tudo que vamos necessitar já está preparado. Tudo. Aonde nós podemos desfrutar do melhor de Deus, mas também podemos perder tudo, se tomarmos decisão de transgredir, de desonrar a palavra do Senhor. Deus chamando a igreja para um comprometimento com Ele e com a sua palavra. Neste envolvimento que Davi teve com Batseba, nasceu uma criança, a criança morreu, embora Davi tenha orado, suplicado, clamado a Deus, as consequências, houve morte, porque ele tomou outros caminhos. Quantas pessoas têm tomado outros caminhos, outras direções, almejado, desejado, ansiado por aquilo que o Senhor proíbe, que o Senhor não permite, e aqueles começam a perder o melhor de Deus, começam a sofrer as consequências do seu pecado, da sua falha. Mas graças a Deus, irmãos, que Jesus veio, né? Louvado seja o Senhor, que Ele veio e nos resgatou, nos trouxe de volta à presença do Senhor, nos perdoou de todos os pecados, nos purificou de tudo, e nós podemos viver essa nova vida na presença do Senhor. E agora como será? Em quarto lugar, será uma caminhada na presença do Senhor. Toma por base a palavra de Jesus em Mateus, capítulo 28. Se quiser abrir comigo lá, quiser marcar na sua Bíblia, quem está acompanhando pode marcar na sua Bíblia. Mateus capítulo 28, o versículo de número 20, na parte final deste versículo, onde ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu vou estar com vocês, eu vou caminhar com vocês, eu vou trilhar com vocês, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aquela palavra também lá do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. A presença do Senhor. Alguém chegou a dizer, muito tempo atrás, eu não sei como será, eu não sei para onde vou, a pessoa dizia, mas eu sei com quem eu vou, referindo-se, quando Deus chama Abraão e manda ele sair da sua terra, da sua casa, da sua parentela, a pessoa pregando este texto, dizendo, não sei para onde vou, mas eu sei com quem eu vou com o Senhor. Deus está presente. E sabe, irmãos, isso aqui parece tão óbvio, né? Tão simples, mas as pessoas hoje, elas precisam conscientizar da presença do Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias, ainda que eu ande, não temerei, tu estás comigo. As pessoas precisam conscientizar da presença de Deus.
porque é a conscientização da presença de Deus que nos levará a evitar o pecado, o erro, as falhas, não é isso? É a conscientização da presença de Deus. Quando José do Egito, por exemplo, teve ali toda a opção para pecar, tudo estava armado, tudo pronto para ele pecar, ele podia falhar, ele podia errar, ele podia fazer um monte de coisa errada, absurda. Mas qual foi a palavra de José? Pecaria eu contra o Senhor? Pecaria eu contra o Senhor? O que estava na mente de José? O Senhor está presente. O Senhor está aqui. É o Deus que vê, é o Deus que sente, é o Deus presente, é o Emanuel, Deus conosco. Mas as pessoas hoje, de uma forma geral, não é o caso dos irmãos, mas alguns de forma geral, elas perdem a noção da presença de Deus. Elas acham que Deus fica no templo. Elas acham que Deus fica aqui fechado nas 4 paredes do templo. Que Deus não está no carro, não está na casa, não está no trabalho, no comércio, na rua, no ônibus, no metrô, no avião. Elas acham que Deus não está presente. Deus está na igreja, na hora do culto. Deus está presente. Há uma canção antiga, bem antiga, que diz assim: Deus está aqui. Quem lembra essa canção? Aí, depois o Alberto podia fazer um solo para nós dela, né? Já que o senhor lembrou. Né? Deus está aqui, tão certo como eu te falo, e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Deus está aqui. Irmãos, saibam que os maiores avivamentos da história ocorreram quando na vida das pessoas houve uma conscientização da presença real de Deus. Da presença real de Deus. Repito, os maiores avivamentos da história ocorreram quando houve a conscientização real e verdadeira da presença de Deus. Deus está aqui. Deus está presente. Como diz Jacó, o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. E nós estamos falando agora, o Senhor está aqui. Deus está aqui. Agora nós temos tido o privilégio de sentir a presença de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, perdendo o desfrutar das bênçãos, perdendo tudo que Deus havia preparado para eles, porque eles se ausentaram da presença de Deus, eles se distanciaram. E toda vez que eu e você nos distanciarmos da presença de Deus, nós seremos levados ao pecado, ao erro e à falha. Mas toda vez que estivermos cheios, preenchidos, conscientes da presença de Deus, nós vamos poder impactar vidas, abençoar vidas, e as pessoas verão o Senhor em nós, em nome de Jesus. Eu volto à canção. Deus está aqui, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, Deus está aqui. Presença do Senhor. O Deus que não se limita a apenas este lugar. Mas a presença do Senhor, Salmo 23 ensina que o fato de Ele estar presente, do fato de Ele ser real, não nos isenta
de enfrentarmos momentos difíceis na vida. Não nos isenta de passarmos por turbulências, por tempestades, passarmos por situações adversas, complicadíssimas. O salmista fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por um momento dificílimo, complicadíssimo, Deus está, eu não vou temer. O que o texto está dizendo? Está difícil? Fique tranquilo, vou te dar a vitória, eu estou com você. Você não está sozinho, você não está sozinho. E um pregador chegou a dizer que você e Deus é maioria absoluta, em nome de Jesus. Olha que benção, só você e Deus, maioria absoluta. Como será? Na presença do Senhor. Momentos difíceis virão? Certamente. Mas na presença do Senhor, nós teremos vitória sobre cada situação adversa, em nome de Jesus. Desde que não venhamos a pecar contra Deus. Desde que não venhamos a desprezar a palavra do Senhor. Desde que não venhamos. E se você precisar de algo a mais, no Samuel 12, pede-me, que eu vou te dar. Se isso for a pouco, eu teria acrescentado, eu teria dado mais. Só não quero que você erre, só não quero que você peque, só não quero que você busque outro caminho, mas fique firme no caminho do Senhor. Como será? E agora como será? Será um tempo de suprimento, ou de ser suprido em todas as nossas necessidades. Cito o texto que eu citei na reunião de oração segunda-feira, Filipenses 4,19, vamos lá para ele. Citei esse texto, eu li apenas na segunda-feira, na reunião de oração. Vou ler novamente agora. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha o que Paulo fala: e o meu Deus, primeiro, Ele é meu, tenho relacionamento com Ele. Segundo, Ele é rico em glória, segundo a sua riqueza em glória. Terceiro, Ele é supridor, Ele há de suprir. Quarto lugar, vai suprir o quê? Cada uma de vossas necessidades. Em quinto lugar, Ele só supre, só é supridor, rico em glória, relacionamento, suprir cada necessidade, mas na pessoa de Jesus Cristo. Deus só supre quem está em Jesus. Deus só abençoa quem está em Jesus. Deus só acrescenta na vida daquele e daquela que está em Jesus. Porque as bênçãos de Deus, para chegar até nós, elas passam por Jesus. E o texto fala: em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Jesus, cheio das bênçãos para nos conceder, cheio do suprimento. Mas se eu não estiver me envolvendo com Jesus, íntimo de Jesus, caminhando com Jesus, as minhas necessidades não serão supridas. Mas quando eu estou em Cristo, eu não preciso me preocupar com as necessidades, pois na caminhada da vida, todas elas vão sendo supridas em nome de Jesus. Aí lá na frente você vai dizer assim: olha, louvado seja o Senhor, foi um momento difícil, mas nós vencemos graças a Jesus Cristo. Ah, foi um momento árduo, foi um momento complicado, lutas e mais lutas, tempestades, vendavais, turbulências, mas vencemos graças a Deus, a Jesus Cristo. Porque esse suprimento, ele vai acontecendo naturalmente, porque você está
nós estamos ligados ao Senhor Jesus. Não queira caminhar sem Jesus. Não queira entrar 2022 sem Jesus. Não queira dar um passo sem Jesus. É como Jacó também, no momento da sua vida, que ele ora ao Senhor e diz: Senhor, eu não vou te deixar enquanto não me abençoares, eu preciso da tua bênção. E o próprio Moisés também lá na frente, ele ora, dizendo: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Pois o que vai garantir a vitória é a presença do Senhor, é estar ligado a Cristo Jesus. E se você está em Cristo, caminhando com Deus, trilhando com Deus, não tema o amanhã, não tema as adversidades, não tema os problemas, não tema as portas fechadas, ou que venham se fechar. Confia no Senhor, descansa no Senhor, e Deus te encherá de tremendas, poderosas, impactantes e maravilhosas vitórias, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus é conosco, então nós não precisamos temer, basta tão somente estarmos firmes em Jesus Cristo. Quais são as suas necessidades? Físicas, emocionais, sentimentais? Emocionais, né? Já disse, repito, emocionais, físicas, sentimentais, espirituais, materiais, financeiras. Quais são as necessidades? Fica firme em Jesus, Ele vai suprir. E saiba que tudo que você vier a precisar, de antemão, já foi preparado, para que você desfrute de um novo tempo, glorioso, poderoso, na presença de Deus, em nome de Jesus. E vamos buscar juntos, nos conscientizarmos da presença do Senhor. Eu gostava de uma irmã, que da igreja, hoje ela mora em São Paulo, mudou daqui, uma irmã muito preciosa, querida, que ela sempre dizia, após o término dos cultos de domingo à noite, ela dizia assim: pastor, não sei o que aconteceu. Eu perguntava: o que foi, irmã? Eu não sei o que aconteceu, mas me diga, irmã. Ela dizia: pastor, não sei o que aconteceu, eu não sei se eu subi ou se o céu desceu, mas eu estive na presença do Senhor. E isso pode acontecer não só na hora do culto, mas 24 horas da nossa vida. Nunca perca Jesus de vista, nunca esqueça que Ele está ao seu lado, fortalecendo, ajudando e vendo tudo que estamos fazendo. Que Deus assim nos abençoe.